Dados é o novo ouro. Talvez você já tenha ouvido essa frase. E, de fato, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a coleta, análise e a segurança desses dados. Mas como usá-los para a tomada de decisões e alcançar melhores resultados? É sobre isso que vamos conversar e entender um pouco sobre o que é Data Driven e Marketing Cloud. Fique com a gente até o final desse episódio. Pragma Talk. Olá, eu sou a Letícia e você está assistindo ao Pragma Talk. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai nos falar um pouco sobre Data Driven e Marketing Cloud. Te convido a ficar até o final, porque a gente tem muita coisa legal para a sua carreira. Ícaro, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui, aceitar nosso convite. Pode se apresentar, direito para as pessoas. Oi, Letícia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer, pessoal, todo mundo que está me vendo. Me chamo Ícaro, sou consultor, sou empreendedor, fundador da DDM Company, que é uma consultoria especializada na parte de estruturar o canal de geração de receita. Então, falo de marketing, falo de vendas, falo de tecnologia, como estruturar isso de uma forma prática, orientada a dados, e é isso que a gente vai bater um papo aqui hoje. Que legal. E hoje a gente tem, muitos dados, disponíveis, mas alguns dados aí mostram que apenas 3% dessa gama toda é utilizado efetivamente pelas empresas, Então, como que você vê esse cenário, de muitos dados e pouca utilização, digamos assim? Correto, Letícia. Esse realmente é um cenário que acontece, tá? Em grande maioria das empresas que eu faço consultoria, porque o termo data-driven, o termo orientado a dados, é um termo que ganhou muita força, muita notoriedade esses últimos anos. E o que acontece? Não é tão simples como parece ser uma empresa orientada a dados. Precisa de metodologia, precisa de ferramenta, precisa de processo, precisa entender como montar essa estrutura. E quando normalmente uma empresa ela quer se tornar orientada a dados, o que acontece? Ela vai investir em ferramenta. Muitas das vezes ela investe primeiro em ferramenta, depois ela investe em processo, depois ela investe em pessoa. E quando isso acontece, você começa a coletar muitos dados. E você começa dentro da sua empresa a criar uma infraestrutura de dados. O seu CRM ou a sua planilha, a sua ferramenta de automação de marketing começa a acumular muitos dados. Só que daí você chega no final do mês, você tem que fazer uma análise do seu CRM, uma análise da sua automação de marketing, uma análise do seu fluxo de cadência. E aí, por onde começar? Então, essa é a grande pergunta que nós ajudamos a responder às empresas que têm essa infraestrutura de dados. Mas se você hoje tem dados armazenados, você já está à frente, seja daquele concorrente, seja daquele outro player do mercado, que ainda não tem dados acumulados. Então, já é um ponto. E também tem outros casos que as empresas não têm dados acumulados, E aí precisa fazer um trabalho de reestruturação. Mas sim, essa é a realidade. Pouquíssimas empresas têm dados e sabem utilizar dados a seu favor. E as que sabem, a gente sabe que são os cases de sucesso que a gente tem aí. Com certeza, As grandes players, que a gente conhece no mercado usam o tempo todo dados e estão aí coletando mais e mais informações. Com certeza. Mas como é que as outras empresas, de repente até aquela pequena que está começando, ela pode aproveitar dessa mina de ouro que são os dados, Tem alguma estratégia para ter sucesso nessa infraestrutura de dados que você comentou? Tem, com certeza. Eu acho que sim, o primeiro ponto, quando a gente fala de uma empresa data-driven, de uma empresa orientada a dados, é tomar uma decisão baseada em dados, O processo de tomada de decisão dentro de uma organização, ele acontece o tempo inteiro, seja para a contratação de um colaborador, seja para a contratação de uma nova stack de ferramentas, seja para revisar o plano de vendas, a meta de vendas, a estratégia de vendas. Então, basicamente, eu vou comentar para você aqui um caso que é muito discutido nas áreas de marketing e vendas, quando a gente fala de meta comercial. Se uma meta comercial não foi batida, por que ela não foi batida? A gente tem que entender, por exemplo, por que os vendedores, por que o produto não está sendo aceito no mercado. A gente tem que entender através de fatos e dados por que isso não está acontecendo, E parece ser uma questão muito complicada, e realmente é complicada quando a gente não tem dados, pois aí a gente vai partir do achismo. O diretor comercial, o diretor de marketing vai questionar a equipe, vai vir com uma série de julgamentos e preconceitos sobre aquela determinada situação, mas quando você tem dados, você consegue analisar, Uma situação muito prática que a gente faz, empresas que, por exemplo, utilizam CRM, automação de marketing, mais falando especificamente aqui sobre CRM, para quem não sabe o que é, um sistema que faz a gestão do relacionamento com o cliente, é simplesmente olhar qual foi o motivo de objeção, qual foi o motivo de não compra daquele produto, qual é o motivo que mais prevaleceu nas objeções que os vendedores receberam.
Com isso, analisar isso tudo e entender por que não teve por que não teve a venda. Qual que é o motivo? Muitas das vezes a gente acha que é o vendedor, muitas das vezes a gente acha que é o produto. Mas e aí, o que está acontecendo? Então, de fato, reunir esses dados, analisar antes de uma tomada de decisão para fazer isso em prática. Cultura data-driven dentro das organizações é uma questão de hábito. Que nem a gente acorda no dia a dia, o que a gente faz? Escova o dente, né? Quando a gente tem um compromisso, a gente sabe que a gente precisa se organizar antes de sair de casa. Nas empresas, é a mesma coisa. Antes de ter uma reunião, você precisa analisar os dados. Você precisa entender quais métricas que você tem que trabalhar para poder tomar aquela decisão. Então, tem muitas questões no dia a dia que eu posso compartilhar com você e com vocês. Então, são dicas aí que a gente pega na rotina e que vai ser um prazer. Entendi. E para quem não entende direito o que que é data-driven, alguns chamam até de cultura de dados, né? Você consegue explicar rapidamente o que é data-driven? Claro, com certeza, com certeza. É um termo aí que tem muito alta, né? Para quem já ouviu falar e não entendeu, data-driven nada mais é do que o quê? Orientado a dados, tá? Dentro das organizações, vale destacar que elas são formadas por pessoas, né? Ou seja, o Ícaro, a Letícia, você que está ouvindo a gente. Enquanto pessoas, nós temos uma série de conjuntos internos, de práticas mesmo, que nós tomamos uma decisão, tá? Seja a nossa intuição, seja o achismo, seja baseado no nosso repertório, seja baseado numa pesquisa no Google, através de uma pesquisa de fonte. Só que dentro das organizações, qual que é o grande desafio? É uma organização, é um conjunto de pessoas. Imagina se todo mundo numa sala de reunião, 12 pessoas, 12 diretores reunidos, discutirem baseado na sua intuição ou na sua experiência anterior para tomar aquela decisão. Qual experiência daquelas pessoas, daqueles diretores ali fazem mais sentido? É muito difícil dizer isso baseado seja numa intuição, seja num conjunto de repertório. O termo data-driven ficou muito forte, muito reconhecido, por quê? Nós paramos, né, nós e diversas outras consultorias e diversos outros movimentos de mercado começaram a estudar as principais empresas data-driven do mundo, tá? Spotify, Netflix, as principais empresas aí de sistemas, de fato, que utilizam um sistema e tem muito dado da coleta do usuário, identificamos como que essas empresas fazem a tomada de decisão. Basicamente é 100% orientado a dados. Eles analisam um conjunto de dados, tomam a decisão baseado naquele cenário que eles estão passando, e daí sim, os dados, eles ajudam a tomar uma decisão que vai ser muito mais assertiva. Então, quando a gente fala de uma empresa, uma cultura data-driven, é uma empresa onde antes de tomar uma decisão de fato, antes de tomar uma ação muito impulsiva ou imediatista, entender por que eu vou tomar essa ação e quais dados que eu preciso analisar dentro do meu conjunto de métricas e KPIs, meus indicadores, para que eu possa tomar uma decisão. E se eu tomar essa decisão, qual que vai ser o impacto? O que eu vou analisar depois disso? Ou seja, acaba sendo uma decisão muito mais consciente e, de fato, orientada a dados que a gente tem dentro de uma empresa. E aí você tem um resultado muito mais efetivo, né? Em vez de ficar ali perdendo tempo em erros e acertos, a gente tem um dado ali para nos orientar, né? Com certeza, é o que a gente fala, é a bússola da empresa, né? Então, assim, tomei uma decisão. O que vai dizer se essa decisão foi boa ou se essa decisão foi ruim? É a métrica que você vai olhar, né? Se você for, por exemplo, tomar uma decisão de fazer o corte de um conjunto de funcionários de uma empresa ou a contratação de um conjunto de funcionários, né, novas aquisições, investimento dentro de uma empresa, por que você toma essa ação, né? Eu faço um investimento pensando no retorno do investimento. Normalmente as empresas investem pensando nisso. E quanto tempo vai chegar esse retorno sobre o investimento? E o que precisa? Qual o indicador? Vai ser lucro líquido? Vai ser margem líquida? Né? Vai ser EBITDA? O que vai ser? O que eu vou olhar? Então, basicamente, é isso, né? A gente tem um parâmetro para dizer se eu estou indo para o caminho certo ou se eu não estou indo para o caminho certo. E se eu não estiver indo para o caminho certo, eu consigo olhar através de métricas, KPIs, dashboards, painéis, seja o nome que for, e consigo tomar a decisão naquele meio do caminho para saber, opa, posso acelerar, opa, tenho que parar e revisar minha estratégia. E qual que seria a principal diferença entre uma empresa que é 100% data-driven de organizações tradicionais? Porque elas também têm ali uma infinidade de dados que elas até usam, né, nas suas estratégias, né, no planejamento ali dos negócios, mas qual seria a diferença, tipo, essa empresa é realmente 100% data-driven? Perfeito. Cabe a gente desmistificar algumas questões. Então, quando a gente fala de uma empresa totalmente data-driven, muito difícil uma empresa ser totalmente data-driven, porque umas empresas existem em conjuntos, né? Área financeira, área contábil, RH, vendas e marketing. E cada área tem sua questão cultural e sua questão de tecnologia também, né? Para entender.
Mas não necessariamente uma empresa data-driven, ela está linkada, por exemplo, a uma startup, a uma Netflix, a uma Disney Plus, ou uma empresa que seja totalmente high level do ponto de vista de tecnologia. Normalmente sim, as empresas que têm um conjunto, um stack ferramental, elas normalmente são mais data-driven. Por quê? Ela já parte da origem analítica, já parte do sistema de informação. Mas existem muitas indústrias, e principalmente as indústrias farmacêuticas, que eu tenho alguma experiência nesse mercado, que elas tomam decisão baseada em dados. Pois a gente está falando uma área de saúde, uma área farmacêutica, né? Então, na área da medicina, por exemplo, quando a gente vai ao médico, quando a gente não se sente tão bem, o seu médico vai tomar uma decisão baseada em dados. Ele vai olhar o seu diagnóstico e vai saber precisamente o que vai acontecer, tá? Mas respondendo a sua pergunta, a principal diferença está em quê? Em saber os dados exatos numa reunião de uma tomada de decisão. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Normalmente, as equipes de marketing, vendas dentro das empresas, elas existem rotinas. Em vendas, por exemplo, existe reunião diária de vendas, que é aconselhável as empresas terem. E o que vai ser discutido nessa reunião diária de vendas? Eu participo e já participei, já atendi diversas empresas com esse intuito de transformar digitalmente, transformar a empresa orientada a dados, que a reunião diária era basicamente quem performa melhor. Era basicamente qual que era o cliente menos chato, qual que era o cliente mais desafiador. Era uma discussão muito mais uma troca de conhecimento, uma brincadeira, uma conexão, o que é positivo do ponto de vista de união de equipe. Mas e de tomada de decisão? As métricas estão sendo organizadas, a gente está sabendo olhar para o lugar certo. Tem muitas empresas tradicionais também que acreditam que contratam uma ferramenta, contratam um Power BI ou um ClickSense ou, enfim, somente uma ferramenta, colocam essa ferramenta em uma sala, em um dashboard, em uma TV, olha para aquela tela o dia inteiro e acredita que isso é ser data-driven. E muito pelo contrário, isso não é ser data-driven, isso é ter acesso a uma visualização à ferramenta. Mas essa tomada de decisão é baseada naquele dado? E se um ponteiro for um pouquinho para a direita, o que você vai fazer? E se voltar para a esquerda, o que você vai fazer? Então é muito mais saber utilizar o dado. Entendi. E como que esses dados eles são coletados, guardados, né, armazenados, enfim? Tem alguma regra para o tratamento dos dados? Olha, existem diversas regras, existem diversas metodologias, Daylas, Trace, depois eu posso entrar no detalhe aqui, né, indo para o caminho mais técnico, mas basicamente a gente vai precisar entender de qual área que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma área de Customer Experience, o dado de marketing, por exemplo, eu tenho que entender sobre o meu usuário, sobre o meu cliente. E o que para a minha área é importante eu entender do meu cliente? CPF, CEP, onde que ele está morando, né, questão de remuneração, questão de variação, depende muito de cada área para entender, né? Mas basicamente cada área precisa desenhar quais tipos de dados são necessários para a tomada de decisão. Por exemplo, eu trabalho muito na parte do marketing, entendendo a questão da jornada do consumidor, jornada do cliente. E eu monitoro muito o que ele faz. Então, por exemplo, se a empresa que eu estou atendendo mandou um e-mail, mandou um SMS, mandou alguma notificação, algum push, por exemplo, no aplicativo, é interessante eu saber se ele abriu ou se ele não abriu. É interessante saber se ele está engajado ou se não ele está engajado. Então, esse conjunto de métricas que eu tenho que mensurar na jornada do usuário é de fato um conjunto de métricas. Então, normalmente, respondendo a sua pergunta, o que armazenar, primeiro sempre parte de um pressuposto, o que eu preciso fazer no meu trabalho para que eu tenha um monitoramento, tá? Com isso, com esse desenho, com esse roadmap, a gente consegue estabelecer quais são os pontos de contato e quais são as métricas que eu preciso pegar. Com esse roadmap estabelecido, eu consigo saber exatamente quais métricas pegar e aí eu vou procurar saber aonde que eu pego essas métricas. Então, por exemplo, eu estou no site, o cliente vai preencher um formulário de contato e os dados ali vão cair diretamente na minha ferramenta de automação de marketing ou diretamente no meu Sales Cloud, por exemplo. Ali eu sei que vai cair dentro do meu Sales Cloud, mas é no Marketing Cloud que eu vou ter que fazer uma utilização desses dados. Então, bacana, já sei onde que é a coleta, já sei para qual sistema que foi e aonde que eu vou utilizar. Então, respondendo a pergunta, quando a gente fala de coleta de dados, o que é super importante? Primeiro, entender o que você quer coletar, entender o momento da coleta que vai ser feita através de uma jornada do usuário e depois disso identificar as fontes de dados que a gente vai ter que fazer esse trabalho de coleta. Sim, até porque senão a gente começa a coletar um monte de dados infinitos que tem nessa internet Correto, e não coleta algo útil, né? Porque correto. dados tem um E é monte. muito bom, Letícia, você comentar isso porque o perigo de trabalhar de dados, muitas das vezes, tá? Não é escassez, é o excesso. Você tem um monte de dado ali, você abre aquela planilha, você abre aquele banco de dados, você abre aquele conjunto SQL,
você olha tanta coisa que você fecha aquilo com medo e vai fazer a sua outra atividade, né? De tanto dado, tanta informação que tem. Então, assim, o excesso nesses casos é um perigo, né? É um perigo. Exatamente isso que acontece. E a questão da privacidade dos dados, segurança, quais são os cuidados que as empresas têm que ter nesse sentido? Olha, isso é importante. LGPD, todo mundo sabe que é importante, que é real, tem muita empresa sendo multada. E assim, hoje em dia não é nem o fato de ter medo de ser multado, não, é um pré-requisito, né? É uma questão ética também com os nossos clientes. Então, existem dois pontos. Quando a gente fala empresas B2B, ou seja, empresas que têm relacionamento com outras empresas, né? Uma relação CNPJ para CNPJ, a flexibilidade dos dados, ela é um pouco mais tranquilo, pois são dados abertos, são dados de empresa. Então, tranquilamente você consegue saber uma estimativa de um faturamento, quantidade de funcionário, pessoas no LinkedIn, né, a empresa, o conjunto de informações, pois são dados abertos. Quando a gente parte do ponto de um CPF, aí a lei, o conjunto de leis, né, do parâmetro da LGPD, já fica um pouquinho mais complicado, pois uma empresa, né, eu, por exemplo, se eu quiser saber quanto tem na conta bancária de uma pessoa, saber o número de CPF, saber algum dado sigiloso, é privado. Eu não consigo ter essa informação, tá? Então, assim, enquanto empresa, antigamente era possível você fazer a coleta desses dados para elaborar sua estratégia de marketing. Eu já fiz diversas vezes, alguns bons anos atrás, antes de LGPD, e era muito mais fácil. Hoje em dia, isso não é possível, tá? Então, qual que é o principal ponto? Só é possível você ter acesso à informação se o CPF quiser ceder os seus dados. Por exemplo, se você é uma pessoa, você quer fazer, por exemplo, um investimento, comprar um imóvel, fazer uma viagem, quiser pegar um empréstimo, por exemplo, numa fintech, um banco, você precisa dar o acesso, dar autorização para essa pessoa, para esse banco, para essa entidade, consultar o seu score no Serasa, consultar a sua conta bancária. Você precisa dar esse acesso para essa empresa fazer isso. E quando você libera esse acesso, aí tudo bem, aí está permitido, a empresa pode fazer isso. Ou, por exemplo, se você for fazer a compra, quiser saber mais informações sobre um sistema, sobre, enfim, uma agência de viagens, alguma coisa, e quiser deixar ali suas informações pessoais, também você pode fazer isso. Cabe à empresa que trabalha especificamente nesse caso, com CPF, saber usar isso ao seu favor. Porque o que mais acontece hoje é o quê? Eu atendo muita fintech também. Tem várias fintechs que perguntam o mundo, que sabem um mundo de informação do CPF, um mundo de informação do cliente, mas fica ofertando sempre a oferta mais básica de todos. Crédito a X% ao mês, crédito a X% ao mês. Horas, mas se você sabe que o CPF ele tem uma necessidade de uma viagem com uma família para Disney, para comemorar o aniversário do filho ou da filha dele, que vai ser uma data especial naquele movimento, por que não fazer uma oferta específica, baseada naquele desejo, baseado naquela vontade, e com isso você consegue até vender mais do que o crédito, né? Você consegue fazer um mix de produto para poder atender ele. Então, quando a gente fala de dados, existem essas duas diferenças. Quando a gente fala de CNPJ, existe um mar de possibilidades ainda, existem estratégias chamadas Account-Based Marketing, que a gente utiliza muita estratégia de CNPJ, e CPF tem essa peculiaridade. Você precisa entender o que você coletar, e se a pessoa resolver e decidir ceder para você, aí sim você pode usar as informações a seu favor. E hoje a gente entra o tempo todo, né, no site, fica lá, você permite os cookies? Você permite os cookies? Então, para você que ainda não entendeu por que aparece tanta permissão de cookies, é por isso, você tem que autorizar, mesmo que seja em qualquer site, você tem que autorizar esse rastreamento, né. Com certeza, tem que autorizar. Muita gente fala, né? Principalmente minha mãe, assim, quando a gente entra no Netshoes, no Submarino, na Americanas.com, qualquer e-commerce, assim, que é grande, né? Você entra lá, você vê uma camisa, você vê uma bota, você vê uma mochila, aí no dia seguinte você abre o Instagram, tá lá aparecendo para você. Você abre o G1, por exemplo, tá lá a imagem daquele produto, né? Fica te perseguindo ali. Até existe uma teoria, uma conspiração atrás disso. Mas isso nada mais é do que o quê? É um site que fez a coleta de dados baseado no seu navegador, no seu cookie que você está navegando, e está começando a fazer uma estratégia de remarketing em cima de você. Isso é totalmente possível, pois vamos parar para pensar, você permitiu uma experiência melhor de navegação através daquele website, permitindo que ele leia esse seu cookie. Então, ele vai te oferecer um produto que você quer, né? Então, isso sim é possível, mas desde que você aperte o OK lá. E entra muito daí nas redes sociais, né? A gente vê aí muitos patrocinados que tem a ver, né, com o que a gente pesquisou anteriormente. E não tem como não falar de marketing nas redes sociais. Com Você certeza. comentou anteriormente, né, a questão do marketing cloud.
qual que é a importância disso para o negócio? Para quem não sabe o que é Marketing Cloud, dá uma explicaçãozinha rápida. Não, com certeza, vamos lá. O Marketing Cloud, primeiro eu vou contar uma historinha. Qual que é a importância? Vocês vão entender melhor o que é Marketing Cloud. Vamos lá. Coisa de 15 anos atrás, coisa de 20 anos atrás, vamos falar aí, coisa de 10, 15 anos atrás, pedir uma pizza era muito diferente do que pedir hoje em dia, né? Pedir uma pizza, você tinha que ir na geladeira da sua casa, ver aquela tagzinha colada lá, né? Ou pedir um amigo seu, uma indicação de uma pizzaria que seria boa, e você iria ligar nessa pizzaria, iria perguntar qual o cardápio, o motoboy iria identificar quanto tempo ia demorar, a forma de pagamento, e iria entregar na sua casa, né? E demorava normalmente muito mais tempo do que demora hoje, né? Demorava coisa de 2, 3 horas, assim por diante. Hoje em dia, como que a gente faz? É um comportamento nosso, né? Basicamente, a gente já pega o celular, escolhe o cardápio 100% digital, seja no iFood, seja, enfim, qualquer aplicativo. Você escolhe, você sabe o tempo que a pizza demora para chegar na sua casa, você consegue acompanhar em tempo real, e se a pizza atrasar, você vai ficar muito bravo com aquilo. Você consegue dar um depoimento depois, você consegue dizer se a pizza é boa, se foi ruim, e assim por diante. Ou seja, por que eu estou contando isso? O nosso comportamento mudou muito depois da parte de transformação digital. Hoje, tudo que a gente precisa tem no celular. E se a gente não gostou daquela pizzaria, a gente pode reclamar daquela pizzaria, aquela pizzaria vai mandar um bônus para você. Você pode escolher outra, você tem diversas opções de escolha, tá? Com isso, o que as empresas começaram a entender? Olha, eu tenho que tratar muito bem o meu cliente. Pois se o meu cliente não gostar da minha pizza, se eu atrasar minha pizza, ou a minha oferta, seja outra coisa que for, ele vai trocar, né? O cliente hoje está com poder de decisão na palma da sua mão. Ele escolhe o que vai querer. Com essa transformação, o que a gente consegue entender? As empresas começaram a valorizar ainda mais o cliente e surgiram diversas filosofias, metodologias chamado Customer Centricity, né? Ou o cliente no centro, no posicionamento central da empresa. As empresas começaram a entender que a pessoa mais importante da empresa não é o CEO, não é o presidente, é o cliente, né? Porque toda empresa nasce com o propósito de servir ao próximo, servir ao cliente. Então, dessa forma, a gente começou a fortalecer muito esse conceito de o cliente é a pessoa mais importante. Com isso, o que as empresas começaram a fazer? A coletar dados de quem? Do cliente. Começou a entender questão de comportamento, começou a entender questão qual que é a melhor hora de você receber um push notification. Quem nunca aqui parou para entender, né? Quem nunca aqui parou para reparar? Na sexta-feira à noite, você está lá às 7 horas, 6 horas, terminando o trabalho, e você recebe a notificação do iFood com uma promoção, né? Você recebe uma oferta especial, ou você recebe um anúncio no Instagram falando sobre um barzinho, sobre, enfim, qualquer movimento assim que te instiga a sair de casa, né? Você instiga você a socializar. Isso é baseado em quê? Em comportamento do usuário. Tendo em vista essa nova parte de transformação e essa coleta de dados 100% digital, as empresas começaram a entender que os dados dos usuários eles precisam estar em algum lugar que elas consigam ver e precisam estar compartilhados. O conceito de Marketing Cloud nada mais é do que o quê? Eu, enquanto empresa, coletar um dado de você CPF, de você consumidor, e eu poder, esse dado que o marketing vai usar, o pessoal do financeiro vai saber, o pessoal do administrativo vai saber, o pessoal da entrega no motoboy vai saber, o pessoal da logística vai saber. Ou seja, os dados das pessoas dentro das empresas, a empresa por si só é orientada a dados. Então, assim, os dados transacionam dentro das ferramentas. Vamos simplificar aqui para vocês. Você fez um pedido no iFood, você comprou aquela pizza, você pagou no cartão de crédito, você pagou no departamento financeiro daquela empresa, mas a empresa sabe que você pediu aquela pizza naquele movimento, naquele aplicativo e o endereço da sua casa. Então, repare que a gente está falando de diversos setores, de logística, financeiro, produto, economia, ou seja, tudo isso é o quê? Marketing Cloud. E para ser Marketing Cloud, né, marketing, entendimento do usuário, entendimento do consumidor, com Cloud está na nuvem. Precisa estar na nuvem, precisa estar compartilhado com diversas áreas para que a gente consiga ter autonomia e diversidade nas ações. É um tema complexo, tentei simplificar aqui, mas espero que tenha entendido. A gente poderia aqui ficar horas só falando sobre Marketing Cloud, quem sabe no próximo podcast. Com certeza, com certeza. Mas muito legal que você comentou sobre transformação digital. A gente conversou com uma pessoa muito bacana sobre transformação digital. Tem esse podcast anterior, né? Então, quem tá querendo saber o que é essa transformação digital, assiste o podcast anterior que você vai entender um pouco melhor o que é isso, o que é esse movimento, como que funciona nas empresas. E aí você vai entender melhor Marketing Cloud e tudo que a gente está conversando aqui. E é muito legal, você comentou, né? Como que se relaciona nas empresas.
Data-driven e Marketing Cloud, se for olhar, os conceitos são coisas diferentes, mas eles meio que fazem parte um do outro, né? Como que eles se relacionam? Com certeza. Como eu disse, data-driven nada mais é do que tomar uma decisão baseada em dados e você ter uma empresa que, de fato, seja orientada a dados, né? No seu dia a dia, na sua aplicação. Marketing Cloud nada mais é do que o quê? Ter o conceito de dados do consumidor ou dados do seu cliente, seja CNPJ, seja CPF, armazenado em um local, normalmente na nuvem, né? Quando a gente fala na nuvem, basicamente numa infraestrutura que seja compartilhada com todas as áreas da sua empresa. Ou seja, você dá acesso àquela informação, você dá acesso àquele dado para que o financeiro saiba o que o seu cliente pediu, o que ele gosta, né? Então, basicamente, são dois conceitos distintos, mas normalmente eles andam muito de mão dadas, né? O conceito de Marketing Cloud está sendo muito fortalecido agora por diversos sistemas, diversos CRM, a Salesforce liderando esse movimento, e com o principal conceito, a sua empresa precisa ser íntegra, né? Quem é que nunca teve uma experiência de você comprar um produto financeiro, te manda uma nota fiscal de um produto errado, aí você vai ligar no suporte, o suporte nem sabe quem que você é, ou você, por exemplo, recebeu uma chamada, enfim, de uma operadora, de alguma ligação de call center, você vai e você coloca o seu CPF, né, no celular, aí você vai e passa uma outra atendente, você tem que colocar o seu CPF de novo. Aí na terceira, quarta pessoa que você está conversando naquela ligação de novo, você tem que ceder o CPF. Quando o conceito tem Marketing Cloud, né, beleza, o seu dado está unificado. Todas as áreas sabem que você é o Ícaro. Então não precisa ficar aquela conversa sempre trocando de informação. Então essa é a principal diferença de conceito de Data-Driven para Marketing Cloud. Hoje não tem como pensar num Marketing Cloud efetivo sem ter o Data-driven, né? Com certeza, senão você tem um conjunto de dados armazenados na nuvem, mas se sua tomada de decisão no dia a dia não for orientada a dados, você está investindo em infraestrutura, você está investindo em sistema, mas não tem o principal recurso mais valioso da sua empresa, que são as pessoas que vão tomar as decisões de fato. Porque máquina não toma uma decisão. Você pode ter sistemas de inteligência artificial, de machine learning, eles vão apontar e vão direcionar para uma melhor tomada de decisão. Mas a responsabilidade, normalmente não, na maioria dos casos, é na pessoa, né? É no indivíduo. Então é isso. E aí a gente entra na pessoa que vai usar esses dados, né? Então, que tenha um pensamento analítico capaz de pegar esses dados brutos e transformar numa informação útil, digamos assim, né? Uhum. Como que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela pode se desenvolver para ser essa pessoa data-driven, ser esse profissional orientado a dados? Legal. Bom, vamos lá. É interessante falar isso porque eu sou professor também, né? Além de empreendedor, além de consultor, eu sou professor de pós-graduação, faculdade, enfim. E o que eu vejo, né? O principal ponto, se a pessoa já quer começar a se transformar em um profissional orientado a dados, ela já está no caminho certo, né? Porque uma pessoa que quer entrar nesse caminho, provavelmente ela quer tomar uma decisão ou precisa ajudar a tomada de decisão do seu gestor, do seu líder, seja do que for, e não sabe muito bem por onde começar. Então ela está começando a buscar ajuda. Então o primeiro passo de ser um profissional data-driven é reconhecer que você não tem todas as respostas e que você precisa de ajuda. Precisa um pouco de humildade. Eu sempre comento isso nas aulas e é realmente verdade, assim. Precisa de um pouco de humildade para ser esse profissional, entender que a resposta não está somente na sua experiência, mas está no conjunto de dados que é muito maior do que você. O primeiro passo é esse. O segundo passo é querer começar pequeno, tá? O maior erro que eu vejo de muitos alunos é: quero ser profissional data-driven. Entra no YouTube e aprende tudo sobre Power BI. Entra no YouTube e aprende tudo sobre uma ferramenta. Mas a ferramenta, muitas das vezes, ela é uma ferramenta, né? Então, por exemplo, se você é um encanador, por exemplo, não adianta você estudar sobre o cano, né? Sobre a peça, o material de construção cano. Você precisa entender a dinâmica, né? Do conceito. Enfim, eu não entendo muito bem Toda a esse parte tema. hidráulica você vai ter que Você entender. precisa do conceito da engenharia ali, a base, o Uhum. fundamento disso tudo, para saber como aplicar aquele cano, né? Nada mais é do que ser um profissional data-driven. Você precisa entender o conceito, né, de tratamento de dados, de fundação de dados, de coleta de dados, de análise de dados, de visualização de dados, para você ser um profissional data-driven. Então, começar pelo conceito com uma base muito consistente, entendendo o fundamento da ciência de dados, o fundamento de um sistema de informação, é muito propício para isso, tá? Outro passo que é interessante saber é começar pequeno, como eu disse, né? Se você trabalha com marketing, por exemplo, ao fazer uma análise de uma campanha digital dentro de Facebook Ads, de Meta Ads, Instagram Ads,
você tem a opção de fazer através do gerenciador de anúncios, ou você tem a opção de fazer de exportar o arquivo CSV e analisar ele através dentro de uma planilha, né? Você tem muito mais flexibilidade, autonomia dentro de uma planilha do que ficar mexendo num sistema de informação pré-pronto. É claro que no começo é muito mais difícil. Você está acostumado naquele centro, naquela casinha. Mas depois que você consegue pegar um objeto, uma planilha de dados, um CSV, um banco de dados cru e tem o poder de manipular no sentido de organizar aquela informação para responder uma pergunta, você tem muito mais liberdade, você consegue responder muito mais. Então, assim, é começar com o que você tem, trabalhando de maneiras que você consiga lidar melhor com dados, manipular melhor aquele conjunto de dados, tá? Esse é o começo. Existem diversos cursos, diversas formações, diversos sistemas, como, por exemplo, o Sales Cloud, o Marketing Cloud da Salesforce, que fortalece essa visão do profissional data-driven. E a pessoa que ela quer ir para a área mais de negócios, para a área de marketing, se especializar em marketing cloud, quais as características e habilidades que você vê que é importante que o profissional tenha? Falando assim, questão soft skills, né? Que Aham. hoje é muito importante. A gente vê muitos profissionais que têm capacidade técnica, mas falta, né, soft skills. Para esse profissional de marketing cloud, quais seriam as principais? Soft skills, vamos ver. A principal delas é a curiosidade, tá? Você tem que ser curioso. Você tem que ser muito curioso. Coletei esse dado. Beleza, mas o que esse dado ele quer dizer, né? Onde que eu vou conseguir mais informação a respeito disso? Então, assim, a curiosidade é um aspecto fundamental para entender por que o usuário respondeu aquilo e como você consegue coletar mais informações a partir daquilo. O segundo ponto é ser extremamente analítico com o que você recebe. Então, assim, se você, por exemplo, está trabalhando com a coleta de dados, com a pesquisa de mercado dentro da área do marketing, você entendeu que o CPF trabalha numa profissão de analista de marketing e ele preencheu que a expectativa salarial dele é R$ 70.000 por mês. Você tem que bater no olho naquilo, você tem que questionar, né? Mas espera aí, o que está acontecendo? De onde que essa pessoa saiu? Será que qual que é a expectativa dela? Será que isso foi um preenchimento errado? Será que a pessoa está realmente né, colocando alguma informação ali que ela quer colocar, ou será que o mercado alterou? Né? O que está acontecendo nesse ambiente aqui? Deixa eu entender primeiro. Então, claro que eu joguei um exemplo aqui super outlier, né? Um caso aí até engraçado, mas assim, o que está acontecendo? Então, ter essa curiosidade, o que está acontecendo, né? O profissional de marketing hoje, o profissional data-driven, precisa estar orientado. A taxa Selic subiu, o que vai acontecer no mercado? O que está acontecendo? Como que isso vai impactar o meu consumidor? Né, a gente entende que hoje em dia está tudo conectado num grande movimento. Então, esse é o principal ponto, é curiosidade e ser um profissional muito crítico do ponto de vista... Crítico não, perdão, analítico. Analítica é a palavra. E só para encerrar, né, senão a gente poderia ficar aqui o dia inteiro Sim. conversando, mas qual seria o seu conselho para quem está querendo e vir para essa área de dados, vir para essa área de marketing, ou fazer uma transição de carreira, de repente está lá na área da saúde, quer vir Uhum. para essa área, qual conselho você dá para essas pessoas? Olha, o conselho que eu dou, primeiramente, é um ponto que eu vejo no mercado, tá? A área de marketing e vendas, e falando da área business, né, de gestão de negócios em si, é uma área que está com muita oportunidade para profissionais que sabem mexer com dados, que têm essa capacidade data-driven, mas que, por hora, não conseguem utilizar muito dentro de uma área de tecnologia, dentro de uma área de saúde, dentro da área que for. O marketing ainda é um campo que tem muito para florescer. É uma área que está começando agora do ponto de vista de infraestrutura, de dados, de análise de dados. As empresas têm muita necessidade e quando a gente fala, por exemplo, cientista de dados aplicado no marketing, né, data science for marketing, cara, tem muita oportunidade, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, assim, o marketing e vendas, por natureza, surgiu, né, de uma área com pessoas que acham que vendas é talento, né? Acha que um marketing bem feito é feito por pessoas da publicidade e propaganda. Não que não seja, né? Mas as coisas se complementam. O marketing precisa ser criativo, mas a criatividade, se for baseada em dados, ela vai ser muito mais otimizada, né? Então, acho que é desmistificar esse ponto, né? Que realmente, assim, vendas não precisa ser talentoso ou falar super bem, marketing não precisa ser só criativo, né? Tem muito espaço para a parte de análise de dados. Então, assim, a sugestão que eu dou é cabeça aberta, né? Realmente, a área de marketing e vendas tem muita oportunidade boa. E o segundo ponto é conhecer, né, para quem deseja entrar nessas áreas,
qual dor, qual necessidade que o marketing tem hoje, qual necessidade que vendas têm hoje, tá? Eu falo assim, existe muita oportunidade do ponto de vista de analisar a efetividade de um funil de vendas, né? Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é funil de vendas, joga no Google, pesquisa um pouquinho, né? Entende sobre essa trajetória do funil de vendas e como mensurar a jornada de um usuário, por exemplo, né? Então, assim, é um campo muito aberto com muita oportunidade. Então, você aí de casa deve estar se perguntando, nossa, mas por que vocês estão falando de marketing, negócio de tecnologia? Na verdade, é porque tem tudo a ver. Hoje, a tecnologia ela está em todas as áreas. E principalmente quando a gente fala em carreira em Salesforce, existe essa possibilidade de você trabalhar com Marketing Cloud. É uma das certificações aí mais procuradas no momento, a carreira que mais está crescendo nos últimos anos e vai continuar crescendo. Então, você pensa assim, eu não me adaptei muito bem com essa parte de desenvolvimento, programação, eu sou muito mais da área criativa, quero ir para esse lado. Tem o marketing, tem a parte de design também, tem certificação nova da Salesforce na área de design. Então, na tecnologia, tem muitas áreas que englobam ela, porque hoje não tem mais essa caixinha fechada de que tecnologia é programação, tecnologia é só isso ou é só aquilo. Não, como a gente está conversando aqui, dados estão em toda parte, a tecnologia está em toda parte, então a sua carreira também ela pode estar em toda parte. Você pode crescer aqui no Brasil, pode crescer no mundo todo, e você tem essa possibilidade de ter uma carreira em Marketing Cloud. Se você quiser saber mais, deixa um comentário aqui, vamos continuar essa conversa nos comentários. E muito obrigada aí por aceitar a nossa proposta de vir aqui conversar com a gente. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de contribuir, trocar conteúdos. E é isso. Por hoje. Eu agradeço, pessoal. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. Todo mundo que acompanha a gente, muito obrigado. Eu estou super à disposição, né? Vou deixar meu LinkedIn nos comentários. Agenda super corrida, inbox super cheio, mas se quiserem mandar alguma mensagem, eu estou super à disposição aí do que ajudar no que for preciso. E quem quiser vir para a área de marketing, vir para a área de vendas, aprender mais sobre Sales Cloud, Salesforce, tenho certeza também que Letícia e eu, a gente está super à disposição aqui. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui e até a próxima. Tchau.